Passar de 28 para 251 quilômetros de trilhos para o sistema de veículo leve sobre trilhos. Essa é a principal meta do processo de VLTização. Nicole Tim. Hoje, no Jornal do Rio Entrevista, a gente recebe aqui no estúdio Gustavo Guerrante, presidente da CCPar, que é responsável pela VLTização do BRT. Boa noite, presidente. Boa noite, Nicole. Muito obrigado. E claro que o assunto é justamente a VLTização, porque esse projeto todo, que deve levar 15 anos para ficar pronto, já tem gerado muitas dúvidas na população. E uma dessas questões é justamente sobre a velocidade do VLT. A gente já sabe que vai ser um modelo diferente, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente essas diferenças, presidente. A velocidade, Nicole, hoje o VLT que a gente tem no centro, o VLT que a população tanto conhece e aprova, ela é limitada, evidentemente, pela circulação de pessoas. Claro que quando você tem uma segregação de vias, você consegue imprimir uma velocidade mais alta. Quando você não tem, você é obrigado a reduzir por uma questão de segurança. São veículos capazes, sem nenhum problema, de atingir 70, 80, 60 km por hora, sem nenhum sacrifício. O que determina essa velocidade, essa capacidade de usar essa velocidade toda ou não, é a segregação da via. Onde está mais segregado, onde tem mais proteção de circulação de pedestres, transitando, travessia, veículos, você pode desenvolver uma velocidade maior. Onde não tem, ser obrigado a segurar por uma questão de segurança. E aí isso então vai depender de todo um estudo. Em algumas regiões vai chegar a 80 km por hora, por exemplo? Sempre que a gente tiver segregação de via, você pode usar toda a velocidade que ele for capaz. Esse modelo que hoje circula no Rio, se necessário fosse, se tivesse uma via segregada, se ele estivesse em cima de um viaduto, como por exemplo, sem nenhuma circulação de veículos, ele poderia imprimir essa velocidade sem problema nenhum. Ele tem essa capacidade. Qual é a diferença exatamente desse modelo de agora e do modelo que vai ser usado no futuro nesse projeto? A gente está falando de um projeto, né, de longo prazo, é um projeto estratégico de melhoria da qualidade do transporte. Lá atrás, naquele momento, né, fazia total sentido a gente ter uma malha de BRTs, porque era um salto qualitativo no transporte da cidade. Rio de Janeiro, até aquele momento, não tinha nenhum transporte de alta, média capacidade no município. O BRT veio para dar essa velocidade, essa alta capacidade que antes não existia. Foram feitos os corredores, Transoeste, Transcarioca, Transbrasil, que agora está sendo completado novamente na gestão do prefeito Eduardo Paes. O BRS, que segregou as vias, em alguns casos no centro, Zona Sul, que o objetivo é dar velocidade e dar capacidade. Até então o Rio de Janeiro não tinha aquilo e também não tinha o VLT. Hoje já tem o VLT é o transporte de maior aprovação, mas estamos também falando de um produto, de um trem, né, de um material rodante, como os técnicos denominam, que está chegando 10 anos depois do primeiro implementado. É evidente que é possível ter tecnologias mais simples, existe a possibilidade, isso o estudo vai nos dizer, essa sequência de estudos que a gente vai falar um pouco aqui, vai nos dizer o que é melhor do ponto de vista tecnológico, se é usar a catenária, denominada catenária, ou se não é usar a catenária. Agora, em relação à estrutura, muito vai ser aproveitado da estrutura do BRT, né? Já em relação às estações, vocês preveem alguns ajustes? É importante chegar com o VLT, aproveitar uma premissa nossa, né? Aproveitar toda a estrutura, todo o investimento que foi feito até hoje nos dois corredores, tanto o Transoeste quanto o Transcarioca. Uma grande vantagem de já ter feito o BRT é justamente não acontecer aquilo que foi necessário fazer quando da obra do VLT do centro, que é remover principalmente as interferências. Quando você coloca trilho, você coloca todo esse equipamento elétrico, é necessário abrir a via e retirar esses equipamentos que estão enterrados na cidade. Isso já foi feito e as desapropriações. Então, assim, a quantidade de desapropriações que foi feita na época, principalmente Transcarioca, até mais um pouco do que o Transoeste, isso tudo já está feito, esse investimento já está feito e será aproveitado. A estimativa entre o que foi feito e o que será aproveitado em cada um dos corredores, a estimativa é que a gente tenha aproveitado aí mais ou menos uns 2,5 bilhões de reais num deles e 4,5 bi que não são perdidos. Você consegue aproveitar aquela superestrutura que foi feita, ou seja, uma estrutura toda de concreto, né, que foi feita na época. O importante é chegar com o VLT na altura da estação. Isso sim, exige uma adequação. Outro problema bem recorrente do BRT é a questão dos calotes, né? Vocês já estudam uma forma de pagamento? Vai ser mantida a mesma de hoje? Ou pode ter alguma mudança aí? O BRT ele teve o sistema muito degradado nos últimos anos. De fato, é impossível não falar disso. A gestão anterior sucateou muito o sistema, abandonou os ônibus, abandonou a manutenção dos ônibus. Quando em 2021 o prefeito Eduardo Paes assumiu,
tinham 360 ônibus abandonados, sem manutenção. Foi feito tudo que podia, né, em termos de investimento, de melhorar a manutenção desses ônibus, mas encontrou um sistema muito deteriorado. Quanto mais deteriorado seja a estação, seja o sistema, maior é a tendência de evasão também. Claro que isso envolve fiscalização. Se não havia também investimento, né, na manutenção do ônibus, muito menos houve na fiscalização. Um outro exemplo que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro é o VLT. O VLT do centro era muito polêmico isso quando da implantação. Eu participei na época da implantação do VLT. A grande polêmica que se colocava era a autovalidação, né? Você entrar com o seu cartão e validar ao entrar, depois de entrar sem estação, vai causar uma grande evasão do sistema. Hoje o VLT ele tem uma evasão menor do que muitas cidades da Europa. Hoje uma evasão em torno de 9%. É um número muito baixo, mesmo para um país europeu, e considerando que é autovalidação. A gente não tem catraca, não tem roleta, só em algumas poucas, 4 ou 5, né, terminais existe esse controle. O resto é feito pelo cidadão quando entra já dentro do VLT, já embarcado. É evidente que isso exige uma fiscalização maior. Não há por que não se pensar também em usar a mesma fiscalização que é usada no VLT Centro num novo sistema, seja ele Transcarioca, seja ele Transoeste. Outra situação também é a superlotação do BRT atualmente, né? A gente tem aí esses veículos circulando supercarregados. Vocês planejam alguma coisa em relação a isso? Com o VLT você consegue, evidentemente, num trem, hoje existem trens, bondes, né, como alguns gostam de chamar, mas trens de VLT, capazes de, em cada composição, levar mais 600 pessoas. Isso explica que a cada um VLT desse, de 600 e poucos passageiros, a gente leva 4 BRTs de grande porte articulado. Então, quanto mais quanto mais VLT, maior a composição, menos VLTs eu preciso. E isso, com cada VLT eu economizo 4, 5 BRTs desse. E um ponto polêmico desse projeto todo, claro, tem sido a implantação do VLT aqui na Zona Sul, que já tem um trânsito por si só muito carregado. Vocês têm pensado nessas mudanças no trânsito? Como é que isso deve acontecer? Não há como pensar um transporte público de média e alta capacidade sem repensar o trânsito. Mas, por outro lado, você melhora muito a qualidade desse transporte. Então, eu posso botar o VLT, posso reduzir a quantidade de ônibus e ainda melhorar a circulação. É importante trazer o VLT para esses, citando aí 2 exemplos da Zona Sul que eu acho que sempre chamam a atenção, como a Rio Branco chamava, a Voluntários da Pátria, que tem um fluxo muito grande, e o Jardim Botânico com relação à urbanização. Então o VLT, além de uma melhoria considerável no transporte, assim como foi no centro, ele traz essa melhoria de urbanização junto, na hora. E o que está em andamento hoje, assim, para a gente dar uma perspectiva para as pessoas? No caso do VLT Zona Sul, foi um processo que começou lá já em 2015, 2016. Então a prefeitura tinha muitos dados da época. Dados de engenharia, dados do melhor material rodante. Essa parte de engenharia, parte técnica, modelagem, estava muito avançada. Por isso até que optou-se por começar por ele. O que a gente está fazendo nesse momento? Atualizando os estudos de demanda que foram feitos lá em 15 e 16, a gente já tem formado a opinião de que de fato será, assim como foi no centro, um processo de parceria público-privada com patrocínio, ou seja, com a tarifa, mas também com investimentos da prefeitura. O objetivo é, antes do fim desse ano, já lançar o edital de licitação da contratação da parceria público-privada. No caso do Transoeste e do Transcarioca, a prefeitura ela quer ser a detentora desses estudos. Por esse motivo, a gente vai contratar consultorias especializadas para desenvolver os estudos de demanda, desenvolver os estudos de engenharia, para aí sim decidir qual o melhor modelo, qual o tamanho que esses veículos podem ter, qual a melhor rota, qual a melhor faixa de segregação. Já tem alguma inauguração prevista? O VLT Zona Sul, a gente pretende, lançando esse edital de PPP ainda nesse ano, concluir ele em 2025. A gente está falando aí de um transporte de 24 a 30 meses ou 36, né, de prazo de obra, né, algo que entre 2 e 3 anos de obra, que se a gente licitando agora em 24,
licitando agora em 23, em 25 capaz de entregar. No caso do VLT Transcarioca e Transoeste, a gente pretende acabar todos esses estudos para aí sim tomar a decisão de qual é o melhor modelo de contratação, seja ele uma PPP, seja ele uma obra, seja um regime integrado, iniciar essas obras já para o segundo semestre de 24. Gustavo Guirranti, presidente da CCPAR, muito obrigada pela sua entrevista, presidente. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui explicar, Nicole.